Porque Deus escolheria um profeta que fugiria de sua missão. A história de Jonas esconde uma verdade surpreendente que todos precisam descobrir. Prepare-se para uma jornada que vai abalar suas convicções e revelar o coração de Deus de uma forma que você nunca imaginou. Hoje, vamos conhecer a trajetória de Jonas, um homem comum que ousou desobedecer a um chamado divino e acabou enfrentando um dos gigantes mais aterrorizantes que existem: a fuga de si mesmo, da responsabilidade e da própria missão. Mas essa história vai muito além de um profeta engolido por um peixe. Jonas nos revela o peso da consciência, o poder da misericórdia divina e a verdade crua de que fugir de Deus tem um preço e que muitas vezes os gigantes que enfrentamos estão dentro de nós. Esta não é apenas um conto infantil sobre um homem e um peixe. É um espelho que reflete nossas próprias atitudes, preconceitos e resistências à vontade de Deus. Prepare-se para mergulhar nas águas turbulentas da alma humana. Esta é a história de Jonas, o profeta que tentou escapar do seu propósito e descobriu que nenhum mar é fundo o bastante para fugir do chamado de Deus. Jonas era um profeta de Israel, filho de Amitai. Vivia no Reino do Norte, numa época de decadência espiritual. Estamos falando de Israel há quase 3.000 anos. O reino está dividido. As tensões políticas estão no auge. E do outro lado da fronteira, cresce uma superpotência conhecida por sua brutalidade, a Assíria. O povo de Deus havia se rendido à idolatria, à corrupção e à violência. No meio desse caos, a voz de Deus ecoa: Levanta-te, vai até Nínive, aquela grande cidade, e prega contra ela, pois a sua maldade subiu até mim. Parece uma missão simples, certo? Mas para Jonas, era como se Deus estivesse pedindo o impossível. Nínive, a capital do Império Assírio, inimiga mortal de Israel, não era apenas a capital da Assíria. Era o símbolo de tudo que Israel temia e odiava. Um lugar onde o sangue escorria pelas ruas. Os assírios eram conhecidos por sua crueldade sem limites. Eles não apenas conquistavam cidades, eles as obliteravam. Relatos históricos descrevem como eles empilhavam as cabeças decepadas de seus inimigos em pirâmides, como troféus de guerra. Prisioneiros eram esfolados vivos e suas peles eram penduradas nas muralhas das cidades como um aviso macabro. Conhecida por torturas, execuções em praça pública e rituais sombrios. Era como se Deus pedisse a Jonas para caminhar sozinho, ao centro de um campo de batalha, desarmado, e ainda falar de arrependimento. Para Jonas, ir a Nínive não era apenas perigoso, era impensável. Como poderia ele, um hebreu, um adorador do Deus verdadeiro, pregar para aqueles bárbaros? E por que deveria? Na mente de Jonas, eles mereciam o julgamento divino, não uma chance de arrependimento. Jonas treme, mas o chamado de Deus raramente se alinha com nossas expectativas ou conforto. Muitas vezes, Ele nos chama para sair de nossa zona de conforto, para enfrentar nossos medos e preconceitos. Em vez de obedecer, Ele foge. Diante do chamado de Deus, Jonas faz algo surpreendente. Ele não apenas foge da missão, mas tenta fugir do próprio Deus. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Pagou a passagem e embarcou para fugir da presença do Senhor. Compra uma passagem para Tarsis, a cidade mais distante do mapa conhecido. Acredita-se que ficava no extremo oposto do mundo conhecido na época, possivelmente na Espanha moderna. Jonas estava disposto a ir literalmente para o fim do mundo, para evitar enfrentar os ninivitas. Ele queria sumir, desaparecer, e ir o mais longe possível de Deus. A fuga não era apenas geográfica, era espiritual. Jonas estava fugindo de sua fé, da sua identidade, do seu propósito. Mas por que Jonas achou que poderia fugir de Deus?
Ele, como profeta, certamente conhecia o Salmo 139. Para onde poderei fugir da tua presença? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. A fuga de Jonas revela uma verdade profunda sobre a natureza humana. Às vezes, preferimos negar a realidade a confrontar nossas próprias contradições internas. Quantas vezes não agimos como Jonas? Quando Deus nos chama para fazer algo difícil ou desconfortável, nossa primeira reação, muitas vezes, é fugir. Buscamos nossa própria Tarsis, seja através de distrações, racionalizações ou simplesmente ignorando o chamado de Deus. Mas nenhum homem pode fugir de Deus. No meio da viagem, uma tempestade sobrenatural cai sobre o navio. O Senhor, porém, fez soprar um vento muito forte sobre o mar, e caiu sobre o navio tão grande tempestade que ele ameaçava despedaçar-se. Esta não era uma tempestade comum. Era uma manifestação física da turbulência espiritual causada pela desobediência de Jonas. Ondas se erguem como muralhas, relâmpagos cortam o céu. O desespero toma conta dos marinheiros. Homens experientes que já haviam enfrentado muitas tormentas perceberam que esta era diferente. Eles clamam a seus deuses, jogam as cargas ao mar. É interessante notar o contraste. Enquanto os marinheiros pagãos estavam em pânico, clamando por ajuda divina, Jonas dorme, afundado em culpa, tentando se esconder até da própria consciência. Sua letargia espiritual era tão profunda que nem mesmo uma tempestade mortal podia despertá-lo. O capitão, desesperado, desce ao porão e encontra Jonas dormindo. Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. A ironia é palpável. Um pagão está implorando ao profeta de Deus que ore. Quando os marinheiros lançam sortes para descobrir o responsável pela tempestade, a sorte cai sobre Jonas. Forçado a confrontar a verdade, Jonas finalmente confessa: sou hebreu. Temo o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Esta confissão é profundamente irônica. Ele reconhece que adora o Deus que fez o mar e a terra, mas está tentando fugir desse mesmo Deus através do mar. Os marinheiros se apavoram. Jonas encara o inevitável. Diz: lancem-me ao mar, a tempestade é por minha causa. Eles hesitam, mas o lançam, e então o mar se acalma, o céu clareia, mas Jonas afunda. Nas profundezas do mar, uma sombra se aproxima. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Uma criatura gigantesca engole Jonas. Este momento é tão extraordinário que muitos têm dificuldade em aceitá-lo como literal. No entanto, seja entendido como evento histórico ou poderosa metáfora, a mensagem permanece a mesma. Mesmo nas profundezas mais escuras de nossa desobediência e desespero, Deus ainda pode nos alcançar e nos resgatar. Ali, no ventre escuro do peixe, o tempo para. Jonas está cercado por ácido, silêncio, solidão, 3 dias e 3 noites. Sem luz, sem esperança, sem controle. É o fundo do poço. O ventre do peixe se torna para Jonas um lugar de reflexão profunda e transformação. Jonas, que havia fugido da presença do Senhor, agora se encontra em um lugar onde não pode fugir de si mesmo ou de Deus. Às vezes, Deus permite que cheguemos ao fundo do poço, para que finalmente olhemos para cima. E é ali, naquele lugar de morte simbólica, que Jonas faz sua oração mais sincera. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Da barriga do abismo, gritei por socorro, e Tu ouviste a minha voz. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei do Senhor. Jonas se arrepende. Ele entende que não se foge de Deus, que não existe lugar seguro quando se está fora da vontade divina. É notável que Jonas fale de sua experiência como se já tivesse sido libertado. Mas Tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Isso nos ensina uma lição poderosa sobre fé.
Mesmo quando ainda estamos no meio de nossa tempestade, podemos agradecer a Deus pela libertação que sabemos que Ele providenciará. A oração rompe a escuridão. Jesus usaria esta experiência como prefiguração de sua própria morte e ressurreição. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O grande peixe não era uma punição, mas um ato de misericórdia de Deus. Em vez de deixar Jonas se afogar em sua desobediência, Deus providenciou um lugar de refúgio improvável. E então, Deus ordena ao peixe: vomita Jonas em terra firme. E assim o profeta, sujo, fraco, humilhado, é jogado de volta à vida. Esta ressurreição de Jonas é um poderoso lembrete. Deus é o Deus das segundas chances. A voz de Deus ecoa novamente: levanta-te, vai a Nínive e entrega a mensagem que te darei. Dessa vez, Jonas obedece. Após sua experiência no ventre do peixe, Jonas finalmente obedece. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez: vá à grande cidade de Nínive e proclame a ela a mensagem que eu vou dar a você. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. É importante notar que Deus dá a Jonas uma segunda chance. Isso nos lembra que Deus é paciente e misericordioso, não apenas com aqueles a quem enviamos para pregar, mas também conosco, seus mensageiros imperfeitos. Jonas caminha até Nínive, uma cidade gigantesca, 3 dias para atravessá-la. Ele anda pelas ruas e proclama: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. É uma mensagem curta e aparentemente sem esperança. Não há menção de arrependimento ou possibilidade de perdão. Parece que Jonas está fazendo o mínimo possível para cumprir sua missão. Mas algo acontece, algo que nem ele esperava, algo extraordinário. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. O povo começa a se arrepender. A resposta é imediata e abrangente, desde o rei até os escravos. Este é um momento poderoso na narrativa. Os ninivitas, que Jonas considerava além da redenção, respondem à palavra de Deus com arrependimento genuíno e profundo. O decreto do rei de Nínive é particularmente tocante. Não deixem que nenhum homem ou animal, nem bois nem ovelhas, provem coisa alguma. Não deixem que comam ou bebam, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais. Que todos clamem a Deus com todas as suas forças, que abandonem os seus maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone sua ira e não sejamos destruídos. Vestem-se de pano de saco, jejuam, choram, clamam a Deus. Este decreto revela a seriedade com que os ninivitas levaram a mensagem. Seu arrependimento não foi superficial, mas profundo e abrangente, afetando todos os aspectos de suas vidas. O rei pagão demonstra uma compreensão surpreendente da natureza de Deus. Ele entende que Deus pode ser misericordioso se eles se arrependerem. E o mais impressionante, Deus os ouve. Quando Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, ele se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. A misericórdia divina cobre a cidade. O juízo é suspenso. A destruição não vem. Esta passagem nos apresenta um aspecto profundo do caráter de Deus. Sua disposição de mudar de ideia em resposta ao arrependimento humano. Isso não significa que Deus é volúvel. Pelo contrário, mostra que a misericórdia de Deus é constante e que seu desejo primário é sempre a redenção, não a destruição. Jonas fica furioso. A reação de Jonas à misericórdia de Deus é surpreendente e perturbadora. Jonas ficou profundamente descontente e enfureceu-se. Ele sobe a um monte do lado de fora da cidade e se senta, esperando ainda que Deus destrua Nínive. Mas não há destruição, apenas perdão. Jonas protesta: ó Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em minha terra? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo,
muito paciente, cheio de amor e que se arrepende de enviar mal. Esta passagem revela o verdadeiro coração de Jonas e o motivo de sua fuga inicial. Não era medo dos ninivitas que o fez fugir, mas o medo de que Deus pudesse perdoá-los. Jonas conhecia bem o caráter de Deus, sua misericórdia, compaixão e amor. Mas em vez de se alegrar com essas qualidades, ele as ressentia. Ele não consegue aceitar. Seu inimigo foi perdoado. Jonas estava tão perturbado que chegou a desejar a morte. Agora, Senhor, tira-me a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Esta declaração dramática revela a profundidade do conflito interno de Jonas. Ele estava disposto a morrer em vez de ver seus inimigos receberem misericórdia. É nesse ponto que vemos o verdadeiro gigante que Jonas enfrentava. Seu orgulho, sua incapacidade de perdoar, sua raiva disfarçada de justiça. Jonas não queria só obedecer, queria controlar a justiça de Deus. A resposta de Deus é notável por sua gentileza. Em vez de repreender duramente seu profeta petulante, Deus faz uma pergunta simples: você tem alguma razão para estar tão furioso? Esta pergunta convida Jonas e nós a examinar as raízes de nossa raiva e ressentimento. Deus então prepara uma lição objeto para Jonas. Deus faz crescer uma planta que dá sombra a Jonas. O Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre com a planta. No dia seguinte, manda um verme e a planta morre. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus enviou uma lagarta que atacou a planta e ela secou. Quando o sol apareceu, Deus enviou um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas a ponto de ele quase desmaiar. Jonas lamenta, novamente deseja morrer. E então Deus pergunta: você tem pena dessa planta, embora não a tenha feito crescer, nem cuidado dela, que surgiu numa noite e na outra morreu? E não deveria eu ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos animais? Esta sequência de eventos serve como uma parábola viva, revelando algumas verdades profundas. Nossa perspectiva é frequentemente limitada e egoísta. Jonas se preocupou mais com seu próprio conforto do que com o destino de uma cidade inteira. Muitas vezes, valorizamos coisas triviais mais do que as coisas que realmente importam para Deus. Nossa raiva e ressentimento muitas vezes vêm de um senso distorcido de justiça e direitos. Jonas fica em silêncio. A história termina abruptamente, com essa pergunta no ar. A narrativa de Jonas termina com esta pergunta retórica de Deus, deixando-nos para refletir sobre nossas próprias atitudes. Porque a maior lição de Jonas não está na baleia, está no coração humano. Jonas enfrentou um mar, uma tempestade, um monstro, mas o gigante mais feroz foi ele mesmo. Sua intolerância, seu orgulho, sua dificuldade de aceitar que Deus ama até quem nós odiamos. A história nos confronta com uma verdade desconfortável sobre a natureza humana. Muitas vezes queremos que Deus seja misericordioso conosco, mas relutamos em ver essa mesma misericórdia estendida aos outros, especialmente aqueles que consideramos nossos inimigos. Através do contraste entre a atitude de Jonas e a compaixão divina, somos convidados a contemplar a vastidão do amor de Deus, que transcende nossas expectativas e preconceitos humanos. Deus revela seu coração de diversas maneiras ao longo da narrativa. Primeiro, vemos sua persistência em perseguir Jonas, não para puni-lo, mas para redirecioná-lo à sua missão. Como está escrito: qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Segundo, vemos a compaixão de Deus pelos ninivitas.
Apesar de sua maldade, Deus deseja dar-lhes uma chance de arrependimento. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. A paciência de Deus com Jonas também é notável, mesmo quando Jonas fica furioso com a misericórdia divina. Deus não o rejeita. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Se você assistiu até aqui, eu te desafio a se inscrever no canal. Vamos seguir juntos nessa jornada de descobertas bíblicas que transformam vidas. Então clica aí e vem com a gente. A jornada de Jonas nos revela que fugir do chamado é fugir de si mesmo. A história de Jonas serve como um espelho para nossa própria alma, refletindo nossas atitudes, preconceitos e resistências à vontade de Deus. Quantas vezes somos como Jonas? Relutantes, ressentidos, presos ao passado, querendo justiça para os outros e graça só para nós. Somos como Jonas, ressentidos com a misericórdia de Deus para com os outros? Ou estamos dispostos a abraçar o coração compassivo de Deus por todas as pessoas? A vontade de Deus pode nos confrontar, pode nos parecer injusta, mas é sempre cheia de misericórdia. Esta narrativa nos convida a examinar nossos próprios corações, a confrontar nossos preconceitos e ressentimentos e a alinhar nossas atitudes com o coração misericordioso de Deus. Mas Deus nos chama a algo maior, a um coração curado, a perdoar, a amar, como Jesus nos ensina. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Os gigantes continuam entre nós. Eles tomam forma na raiva, no preconceito, no egoísmo. Somos chamados a ver as pessoas como Deus as vê, não apenas como pecadores merecedores de julgamento, mas como potenciais recipientes de sua graça e misericórdia. E o maior milagre que Deus quer fazer pode não ser em Nínive, mas dentro de você. O coração de Deus revelado em Jonas desafia nossas noções limitadas de justiça e misericórdia. Enquanto muitas vezes desejamos ver a justiça imediata para aqueles que consideramos maus, Deus deseja a redenção. Isso não significa que Deus ignora o pecado. A mensagem de julgamento para Nínive era real, mas sua justiça é sempre temperada com misericórdia. Entender o segredo de Jonas pode revolucionar sua compreensão sobre o amor divino, perdão e sua própria missão de vida. Obrigado por assistir. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Comente abaixo: qual foi o maior gigante que você já enfrentou em sua jornada espiritual? Até o próximo vídeo.